10 anos de invencibilidade. Esse é o período que o Flamengo não perde para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Novidades do caso do Bruno Henrique, STJD, não deve suspender o jogador antes do julgamento e o presidente do tribunal falou a respeito da situação do Bruno Henrique. Procon vai notificar o Botafogo da Paraíba após anúncio de preços altos dos ingressos para o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like. Bom, o Flamengo está se preparando para enfrentar o Vasco amanhã e apesar do jogo ser no Maracanã, o mando de campo é do Vasco. E como nós sabemos, e até falar isso de novo se torna repetitivo, redundante, enfadonho até, que o Vasco não tem mais força nenhuma contra o Flamengo. O Vasco não coloca mais medo no Flamengo e só há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, não há preocupação, mas o que eu estou falando aqui não é para desdenhar do Vasco. E se eu estivesse falando para desdenhar também, paciência. Eu tenho direito de falar isso, eu sou torcedor, eu estou falando aqui como torcedor para torcedor, e eu posso falar isso na zoeira. E claro, a gente fala isso na zoeira, e se o Flamengo perder depois, a galera que vir aqui zoar tá no direito, assim como eu estou no direito de zoar o Vasco. Mas o Vasco não mete medo no Flamengo, e cara, a última vitória do time Cruz Maltino, do Nanico da Colina, foi em 2015. Ou seja, aí praticamente 10 anos que o Vasco não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Isso aí é um absurdo, cara. É uma diferença realmente gigantesca. Lembrando que o Vasco tem vários rebaixamentos. Nesse ano, que foi a última vitória dele em cima do Flamengo, se eu não me engano, o Vasco, sim, 2015, o Vasco foi rebaixado para a Série B. Então, acho que o ano dele, a única felicidade do torcedor vascaíno foi essa vitória aqui em cima do Flamengo. E 10 anos sem vencer no Campeonato Brasileiro cara, pelo amor de Deus. Olha a situação que se tornou esse clássico. Olha a diferença que existe hoje, principalmente, entre o time do Flamengo, entre a estrutura, a organização, para o Vasco. O Vasco está no declínio há muitos anos e parece que não consegue se erguer. Nem a SAF conseguiu ajudar o Vasco e amanhã o torcedor mais otimista do Vasco, a gente acompanha aí alguns canais, né? Tem aquelas pessoas que não são muito sensatas, elas vão mais pro lado do coração, do torcedor, e beleza, não vou dizer que elas estão erradas, mas aquela pessoa que é sensata sabe que é um jogo duríssimo para o Vasco. É muito difícil o Vasco com o elenco que tem. Não vai ter, por exemplo, Payet, que já é banco de reserva, mas não vai contar com ele. Você tem um Coutinho mal fisicamente. Coutinho, assim como o Arrascaeta, só que o Arrascaeta agora ele tá melhorando muito, ele tem esse problema físico, então não consegue ajudar o Vasco. E aí, se não tem esses principais jogadores, fica muito mais difícil pro Vasco. Eles se prendem somente a jogar a bola na área para ver se o Vegete consegue fazer um gol de cabeça. Mas, cara, é um time muito desorganizado e se não abrir o olho, vai brigar para não cair de novo esse ano. De 2015 até agora, o Flamengo disputou 14 jogos no Brasileirão contra o Vasco. Nesses 14 jogos, foram 5 empates e 7 vitórias do Flamengo. No caso, o Vasco venceu aí em 2 oportunidades. Dessa forma, o retrospecto é muito favorável para o time rubro-negro, que tem aí quase 62% de aproveitamento diante do Vasco da Gama. Vamos mudando de assunto, falar agora do Bruno Henrique, do atacante do Flamengo, porque o presidente do STJD explicou por que o caso do Bruno Henrique, né, ele foi arquivado no passado e comenta a possibilidade de suspensão do atacante do Flamengo. No ano passado, quando a Polícia Federal foi até a casa do Bruno Henrique buscar provas, né, que colocasse ainda mais a culpa, decretasse a culpa dele na manipulação de resultados, o STJD, a Procuradoria do STJD, decidiu pelo arquivamento do caso. Por quê? Ela entendeu o seguinte, que o Bruno Henrique, o jogador, ele não foi beneficiado financeiramente. E se ele não foi beneficiado financeiramente, não tinha por que abrir uma denúncia ali para ele, para levar o caso para a justiça, e decidiu arquivar. E ainda mais os valores que foram ganhos pelas pessoas ali que apostaram foram praticamente ridículos perto do que ele ganha. Essa aí, pelo menos, foi a justificativa do STJD. Inclusive, o presidente do STJD deu uma entrevista ao GE e disse o seguinte, que muitas vezes os elementos não são suficientes para uma decisão justa e, por isso, é preciso ter cautela para instaurar o processo. Os recursos da justiça comum, que geralmente caminha de forma mais lenta, são importantes para o trabalho no âmbito desportivo. Então, com essas novas provas contra o Bruno Henrique, por essa manipulação de resultado aí, por ele ter forçado o cartão amarelo, ter beneficiado apostadores, ele deve ser alvo de inquérito
da Justiça Desportiva e o caso do Bruno Henrique vai ficar muito complicado. Porém, tá? Pelo as informações apuradas aqui até o momento, o Bruno Henrique ele não deve ser afastado até o julgamento, porque vai acontecer o julgamento. Não tem por onde correr, ele não vai conseguir escapar desse julgamento. E, cara, é quase 100% de certeza que ele não vai conseguir escapar também da condenação. Você vai ser banido? Você vai ser suspenso por 2 anos? A gente não sabe, mas está muito complicada a situação do Bruno Henrique. Porém, ele não vai ser suspenso, tá, até o julgamento. Então, ele vai continuar jogando pelo Flamengo. O Flamengo não tem por que afastar ele. Tá difícil para ele estar, mas até que se prove o contrário, ele é inocente. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar agora da questão dos ingressos para o jogo de ida da Copa do Brasil entre Botafogo da Paraíba e o Flamengo. O Botafogo da Paraíba divulgou quinta-feira ontem os valores dos ingressos para a partida contra o Flamengo, que é válida para a terceira fase da Copa do Brasil. E, claro, ele ia aproveitar para tirar um lucro nesse evento, que vai ser talvez um dos maiores eventos da história do clube, né, com um time, claro. E o que acontece? Os valores da inteira estão variando entre 300 e 500 reais. Aí a autarquia da Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, que é o PROCON de João Pessoa, vai notificar o Botafogo da Paraíba para avaliar uma possível configuração de preços abusivos. Então, provavelmente, muitos torcedores denunciaram esses valores de ingresso, que realmente está um absurdo, cara. Está um absurdo. E então o Botafogo da Paraíba vai ser notificado e vai ter que tomar alguma medida a respeito disso. Talvez baixar os preços, ou talvez enviar um ofício falando os motivos dos valores tão altos, porque com certeza ele vai refutar a respeito disso. Mas uma coisa é certa, cara, cobrar isso do torcedor da Paraíba, que talvez vai ter uma das poucas chances de ver o time principal do Flamengo jogar, assim como eu tive nesse ano de ver o Flamengo lá em Belém, que eu moro no Pará, né? E ver o Flamengo jogar foi uma das poucas oportunidades que eu tive. Paguei ali R$ 400 no ingresso. Muito caro, mas não tinha o que fazer, cara. Talvez eu nunca mais vou conseguir ver uma final entre o Flamengo e um outro time grande aqui no Pará. Então tinha que fazer isso. Mas se pudesse ter sido mais barato, para mim teria ficado melhor. Então, para essa galera que não está acostumada a ir no Maracanã, que nunca foi no Maracanã, ver o Flamengo jogar é uma oportunidade única. Você não pode aproveitar dessa inocência da pessoa de nunca ter visto seu clube do coração para explorar no ingresso. Então, tomara que o Procon consiga alguma coisa em relação a isso, que essa medida ela venha a surtir efeito, que esses ingressos aí, os valores, eles caiam, né, bastante, talvez, sei lá, 150, 200 reais, mas não 400, 500 reais. Pelo amor de Deus, isso aí não tem condição. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like. Valeu, nação, até a próxima.